Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Todos vocês que nos acompanham aí através desse YouTube, para mais essa aula de quinta-feira aqui da Escola Bíblica da Igreja Cristã Congregacional aqui em Várzea Nova. Irmãos, lembrando que essa semana e a próxima vamos estar ainda transmitindo pelo YouTube, né? O foco é a nossa igreja local, né? Mas também no YouTube é bom que também está aberto e outras pessoas também podem ser edificadas com estes estudos, né? Mas vamos acostumando aí a baixar o Google Meet, tá? Para que quando começarmos aí daqui a acho que 2 semanas, a gente começar a dar aulas ao vivo, né? Online, né? Onde o professor ele consiga interagir com o aluno, porque isso é o legal do da escola bíblica, né? Quando o professor ele consegue interagir com o aluno e troca aquelas ideias, né? Aí fica bem mais interessante. Mas acredito que também irá ser bem edificante esses estudos a todos os amados irmãos. Amém? Irmãos, quando Samuel falou comigo, nosso irmão Samuel, e ele me mostrou a revista a qual iríamos apresentar a vocês. E quando eu vi, né, a revista tinha o livro de Tiago, mostrando como nos superar nas provações, né? E vimos que agora, atualmente, estamos passando por uma pandemia, um momento difícil que assola não só o nosso país, como também o mundo, né? Coisas que a gente não acreditaria que poderíamos ver, estamos vendo, como andar com máscaras. A gente via isso em filmes, né? Também ali, como a gente olhava para os países asiáticos. Mas aqui em nosso país era difícil acontecer isso. E isso existe um lado bom, irmãos. Você diz, mas como assim? Com problema, com um vírus, há algo bom? Isso há algo bom. E quando o Samuel falou comigo e mostrou essa lição, né? Eu fiquei muito feliz. E quando ele mostrou a aula que eu iria dar, eu fiquei mais feliz ainda. Que tem como título o valor das provações, né? E você vai dizer, mas, rapaz, que benefício eu posso ter com as provações, né? Qual é o valor que as provações têm em minha vida? Pois iremos ver isso hoje. Aí você vai ver o quão importante e quão benéfico pode ser essa provação que você está passando aí. Amém? Antes de começarmos a nossa aula, né, irmãos? Quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao 8. Minha Bíblia está aqui, né? Fique com a sua Bíblia aí também nos acompanhando. No livro de Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao 8, né? Que ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, meus irmãos? Então, Tiago, capítulo 1, verso 2 do 2 ao 8, como lemos aqui, nós vamos frisar numa palavra-chave que ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por uma provação. Não, ele não diz uma provação. Ele diz o passades por várias provações, ou seja, um imperativo, né? O tendes de ter, né? E o passar por várias provações, ou seja ela em qualquer área ou em qualquer situação, não só vai ser uma, vai ser várias provações que iremos passar. E o interessante é que ele diz, tenha alegria, né? O passardes por várias provações. Irmãos, eu vou tentar tô vendo aqui o tempo, né?
Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque vou tentar resumir o máximo possível, porque quando o vídeo é mais enxuto e mais explicativo, né, a gente consegue absorver mais e consegue frisar mais, né? Não vou ser muito longânimo. Amém? Então, irmãos, trazendo para você como introdução, as provações elas podem acontecer de várias maneiras, né? Existem várias maneiras de aprovação acontecer na sua vida, mas vamos destacar aqui alguns pontos, né? Que se encontra no livro de Gênesis, versículo 22. A provação, ela pode vir da seguinte maneira, ela pode vir por Deus, como eu já citei aqui em Gênesis capítulo 22, como ele fez com Abraão. Deus usou Abraão mostrou essa fé para Deus quando estava passando por dificuldade, né? Essa provação também ela pode chegar na sua vida através de Satanás, né? Do inimigo. Também você pode ser provado também pelo inimigo, né? Só uma coisa interessante frisar aqui, que provação, eu falei aqui antes que a provação pode ser vinda por Deus, né? Pode ser dada por Deus. E nós vimos que, interessante frisar que provação é diferente de tentação, né? A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, né? Não vamos dizer que são tentados por Deus, porque há uma diferença, né? Entre provação e tentação. Então a provação pode vir de Deus, mas a tentação não. Tentação não vem de Deus. Porque provação, irmãos, Deus, quando ele prova, ele está querendo tirar algo bom de você, né? E a tentação por si só, a tentação ele só quer ver a sua queda, e nada mais. Ela não vai querer que você se redima daquela queda, né? Não, só quer ver a queda, o baque, né? E pronto. Então, a aprovação ela pode vir por Deus, como vimos o exemplo de Abraão, pode vir por Satanás, né? Como vimos o exemplo de Jó, capítulo 1, verso 6 até o 12, mais ou menos, quando vimos que Jó ele é tentado, é provado por Satanás, né? Naquela conversa com Deus, nós vimos isso. Nosso amigo José também, né, do Egito, nós vimos que a provação veio, Satanás usou os irmãos para que os irmãos atentarem o mal, né, contra ele, né? E também, irmãos, a aprovação ela pode vir de qualquer maneira, religiosa, política, social, econômica, dentre outras coisas, a aprovação também ela pode surgir na sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer, meus irmãos, que pode ter certeza que Deus está monitorando todas elas. Não importa de onde ela venha. Não importa de que maneira ela está acontecendo na sua vida, tem uma coisa em mente, que Deus ele está te vendo e Deus ele está monitorando toda essa provação que você está passando, né? Deus ele tem o controle de tudo, e controle é quando eu posso agir quando eu bem quiser, né? Então Deus ele está vendo tudo, ele está olhando e quando estamos sendo provados, Deus ele tem um resultado para a sua vida, e o resultado ele quer ver a sua edificação. É para isso que servem as provações, né? Então, irmãos, nós temos que prestar atenção nesse imperativo, né? Nas provações, o tendes, né? É engraçado, você ainda não via ninguém, né? Eu acho que nenhum pastor também não viu ninguém chegar para ele e dizer assim: pastor, estou pulando de alegria porque eu estou passando uma provação grande na minha vida, né? Ou você chegar assim um irmão e dizer: meu irmão, a cada vez que acontece algo ruim na minha vida, eu fico mais feliz ainda, né? Era até assustador, a gente ia ficar até assustado se a gente ia ouvir alguém, um irmão nosso, chegar falando isso, dizendo que está feliz por estar passando uma dificuldade, ou estar tranquilo, apesar de tantos problemas que vêm acontecendo em sua vida, né? Mas é desse jeito. É porque não estão prestando atenção nessa carta de Tiago, como nós vimos, né? O imperativo do tende, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Porque muitas vezes em nossas vidas, irmãos, nós só pulamos de alegria ou só sentimos essa vontade de contar um testemunho na igreja ou de falar para alguém quando a gente recebe bênçãos, né? Ficar feliz
quando a gente recebe bênçãos, né? E só que a gente tem que entender que bênção, ela não só se limita a uma coisa boa que aconteceu na sua vida, né? A bênção não é só tudo aquilo que sacia o seu desejo. Não, a bênção não é só isso. As bênçãos, ela inclui tanto aquelas coisas que produzem prazer, como também as que produzem dores. Mas como assim? Quando Paulo, ele recebeu aquele espinho na carne, né? Ele orava ao Senhor pedindo que saísse, que fosse possível tirasse aquele espinho, mas todas as vezes que ele orou, Deus olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, aquele espinho na carne foi benéfico para Paulo. Paulo, acredito eu, que fez ele lembrar das coisas que ele fez no passado ou de alguma coisa que incomodava e fez com que ele não fizesse mais aquilo, né? Causava dor na vida de Paulo, mas era uma bênção de Deus na vida do apóstolo, esse espinho na carne. Às vezes quando acontece algo bom na sua vida, ou quando aquilo que você tanto queria não aconteceu, não foi porque Deus não te amou, ou não gostou de você, ou não ouviu o seu clamor. Pelo contrário, é porque a execução daquilo que você queria foi a melhor resposta para você. Ou seja, aquilo não ter acontecido na sua vida foi a melhor coisa de ter acontecido em sua vida. Foi a melhor coisa a ter acontecido na sua vida, foi o não ter efetivado aquilo, né? Melhor explicando aos irmãos. Então, às vezes, quando as coisas não acontecem em nossa vida, não é porque foi uma coisa mal. Nós temos que olhar, pelo contrário, e saber que foi uma coisa boa, né? Vou dar 3 exemplos aqui de homens na Bíblia que teve N motivos para reclamar, mas acharam vários motivos para agradecer, né? Como disse aquele ditado, né? A cantoria, né? Em vez de murmurares, canta, né? Então, irmãos, vamos pegar aqui o exemplo de Abacuque, também o de Paulo, como a gente já citou alguns aqui, e o exemplo nada mais, nada menos do que o nosso mestre Jesus, né? Eita, isso aqui tem exemplo de provação de tudo e de como se comportar, né? Não existe nada melhor, né? Nós vimos, começando aqui com um Abacuque, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Nós vimos aqui Abacuque, irmãos. Ele era um homem, um profeta, com um coração que era voltado totalmente ao Senhor, né? Ou seja, a alegria de Abacuque, ela estava fixada em Deus e não nas bênçãos, né, que ele poderia receber, né? Ele não estava fixado nas bênçãos do autor, né? Mas a alegria dele estava fixada no autor das bênçãos, né? Ou seja, Abacuque, ele tinha um motivo para... Nós vimos que estava acontecendo muitas coisas ruins naquele tempo ali em Abacuque. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas vão aos templos querendo um único objetivo, né? Receber as bênçãos de Deus, né? Vão não querendo dar louvor a Deus, né? Não para oferecer o seu melhor, mas para receber o melhor. Diferente do que aconteceu aqui com Abacuque, né? A esterilidade estava prevalecendo no povo, né? Paralisando toda a fonte produtiva. Mas Abacuque, aqui como revela no capítulo 3, verso 17 a 18, ele começava a louvar ao Senhor. Ainda que as coisas começassem a andar, como se diz o ditado, andar para trás, ele continuava louvando ao Senhor, né? Como eu disse, por quê? Porque a alegria dele estava fixada no autor da bênção, né? Muitas vezes, irmãos, um empresário ou alguém vai para a igreja, um cara de renome, né? Querendo uma cura de uma enfermidade, ou a restauração do emprego, ou quando sua empresa está às portas da falência, como vimos aí direto em comerciais, né? E vão a Deus, quando o motivo principal de buscar a Deus não era conseguir algo melhor em sua vida, mas sim entregar a sua vida e dizer: agora, Senhor, eu renego,
Eu nego os meus desejos e agora eu vou seguir a Ti, independente das circunstâncias. Eu fui buscar o Senhor para salvar a minha vida, para salvar a minha alma, para conhecer o Senhor face a face, né? Eu lendo um dia desse aqui a Bíblia Sagrada e quando me deparei Paulo falando, agora eu conheço como através de um espelho, né? Meio obscuro, mas um dia o veremos face a face. Essa é a vontade de servir a Deus e conhecê-lo como Ele é, face a face, e viver eternamente em glória, irmãos. Não há nada melhor do que isso, né? E muitas vezes não é o motivo que leva uma pessoa a buscar a Deus, na maioria das vezes, né? Vão buscar bênçãos materiais, vão buscar bênçãos financeiras, bênçãos fisicamente, de saúde. E quando acontece uma coisa contrária, como agora, estamos falando de provação, a fé daquela pessoa cai, esmurece, porque ela estava preparada só para receber bênção, achando ela que bênção só era coisas boas de seus desejos, mas não está preparada para receber as bênçãos de Deus, que prova coisas ruins que Deus coloca em tua vida, também é bênção, porque Ele vai tirar algo bom daquilo ali, né? Então Deus, ele deve ser a razão do nosso culto, a finalidade exclusiva do nosso serviço e o motivo supremo da nossa alegria. Amém, irmãos? Trazendo um pouco aqui para o Novo Testamento, falando aqui de Paulo, o exemplo de Paulo tem vários exemplos de falar de tantas coisas ruins que Paulo passou, né? E quanto ele agradeceu a Deus, apesar de todas as circunstâncias, né? Começando aqui com uma frase que Paulo usa lá em Filipenses, capítulo 3, verso 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Amém, irmãos? Eu lendo isso aqui, eu me lembrei de quando a gente tinha aqueles álbum de Copa do Mundo, né? Álbum de anime, desenhos, né? Quem é mais jovem aí de Dragon Ball Z, entre outros. E quem aqui não teve aqueles álbumzinhos, né? E a gente comprava aquelas figurinhas, querendo encher todo aquele álbum para ganhar os brindes, os presentes. E muitas vezes a gente comprava as figurinhas vinham fechadas, né? A gente não sabia as que tinham ali dentro, né? E muitas vezes quando a gente abria, era o quê? Refúgio. Ou seja, já vinha uma figurinha que eu já tinha no álbum. Então para mim aquela figura não servia, né? E o interessante era o quê? Era que esses refúgios a gente guardava para trocar com alguém pela uma figura que a gente não tinha. Para que servia esse refúgio? Para trocar em outra que eu não tinha, para alcançar aquele objetivo que era completar todo o álbum, né? Engraçado, irmãos, que Paulo ele usa isso, uma coisa tão antiga, e ele usa isso, parece até que está falando em tempos atuais. O que é que ele faz de todas as suas coisas, ele considera como perca, né? E todo o conhecimento que ele tem das coisas que perdeu, ele considera como o quê? Como refúgio. Paulo ele pegou essas coisas que ele perdeu ou que ele acha que não podia perder, ele pega como refúgio para quê? Para trocar, né? Vou dizer assim, para guardar, para trocar, para conseguir o objetivo. Lembra que eu falei o objetivo de encher o álbum? Mas o objetivo de Paulo aqui no refúgio era para conseguir o alvo que era Cristo Jesus. Ou seja, as coisas todas em sua vida que acontecia para ele era como se fosse um refúgio para trocar, para conseguir um alvo que era Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? Isso foi maravilhoso quando eu vi isso aqui, né? Paulo demonstrou que realizava uma missão para a qual foi chamado com muita alegria, não como um fardo a ser suportado, né? Apesar das provações que vinham sobre ele, né? Paulo ele encarava isso não como... Muitas vezes a gente segue a Deus, meus irmãos, a gente segue a Jesus
e bota isso como fosse um fardo, como uma coisa pesada da gente carregar. A gente diz assim, tome a sua cruz e siga-me. Eita, glória a Deus. É pesado a cruz, é pesado o fardo? É, realmente é muito pesado. As provações acontecem, mas isso não é fardo de dor, né? Essas dores, elas causam prazeres, a Bíblia é assim. É quando estamos fracos que ficamos fortes, né? Então, seguir a Jesus, apesar de eu ter que seguir, pegar minha cruz, apesar de tomar o jugo, apesar de levar o meu fardo, é sim motivo de grande alegria seguir a Jesus. É por isso eu sigo a Jesus, porque eu vivo alegre, porque as coisas que me acontecem não me abatem, porque a minha esperança vem daquele que morreu na cruz para nos salvar. Vem do Senhor Jesus. Então, não importa as coisas que aconteçam em nossa vida, né? A nossa alegria vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a fixar, né, como falamos aqui de Abacuque, no autor das bênçãos e não nas bênçãos que esse autor poderia me dar, não importa o que aconteça na sua vida, você permanecerá sempre com a esperança, sempre com a fé inabalável. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele também fala lá em Filipenses, né, em que ele tem um versículo bem que muitos usam, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você usa esse texto achando que você pode conseguir tudo porque você serve a Jesus. E não é isso que diz, né? Paulo, ele diz, digo isto não... Pegando só um trecho, ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Paulo diz, tanto sei estar com bonança, tanto também sei estar sem ter nada, né? Trazendo para a nossa linguagem. Tanto sei passar por coisas alegres, como também sei passar por coisas tristes. Tanto sei ter o que comer, como também não ser o que comer, né? Não digo isso por causa da pobreza, né? Porque ele também aprendeu a viver na pobreza. Mas ele diz que tudo pode. A palavra mais correta para usar aqui era tudo suporto naquele que me fortalece, né? Suporto ter, suporto não ter, né? Suporto ver, sinto feliz quando a porta abre, mas também continuo feliz quando a porta se fecha. É isso que Paulo diz na vida cristã. Nós aprendemos a suportar todas as coisas porque a nossa força vem do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, Tiago, ele nos deixa um mandamento, que é esse, né? O imperativo, tendes por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. E nós olhando agora aqui para Paulo, Paulo ele mostra o caminho, como é que nós vamos passar por essas provações, né? Fixando os nossos olhares no autor da nossa fé, né? E ele tanto aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, amém, irmãos? Nós somos de Abacuque, de Paulo, e iremos falar do top, né? No melhor dos reis, o exemplo de Jesus. Irmãos, Jesus, ele foi um homem de dores. Esse sim, Jesus Cristo, ele sabe o que é padecer, né? Esse sim, ele pode dizer que passou por dificuldade também, que sofreu o que ninguém poderia sofrer. E o pior de tudo é que ele sofreu sem ter nenhum motivo para sofrer, né? Nós vimos que o ser humano, ele merece tudo, né? Diz, mas sou tão bom, Senhor, eu faço tantas coisas boas, por que me aconteceram isso, né? Nós vimos que pessoas, não importa qual seja, você merece qualquer coisa que vem de Deus. Diante de Deus, até os anjos são impuros. Como é que você quer ser algo diante de Deus, né? Agora, Jesus, a Bíblia diz, ele é imaculado, santo. Ele não merecia nada, né? Mas padeceu muito mais do que você poderia sonhar em passar, né? Então, Jesus, ele veio e sofreu porque foi do agrado do Pai. Ele padeceu, ele foi obediente ao Pai, né? Jesus, ele não perdeu a doçura em meio às lutas. Jesus não se sentiu amargurado apesar de todas as provações que ele estava passando.
ele, apesar de toda dificuldade, de saber que iria passar, que é uma coisa ainda mais forte, né? Você, tipo, saber o dia da sua morte. Eu acho que até é interessante, até legal a gente não saber o dia que a gente vai morrer, né? Para não vivermos preocupados, né? Nós vimos já uma época que a síndrome do pânico, as depressões, elas surgem, né? De uma maneira estrondosa aí na humanidade, por motivos pequenos até, às vezes, né? E imagina se a gente soubesse o dia de nossa morte, né? Era um estouro de depressões no mundo, né? Ou seja, Jesus já sabia tudo isso. Mas Jesus, tanto ele soube abraçar uma criança, atrair uma criança, ensinar o seu evangelho, pregar, curar, batizar. Ele teve uma vida exemplar, apesar de saber todas as coisas que poderiam acontecer, que iriam acontecer com ele, né? Na verdade. Então ele ensinou a contemplar as aves do céu, ele ensinou a adorar o Pai, ele ensinou como deveríamos orar a Deus, né? Nós apresentamos as nossas petições, mas também nós dizemos se for da tua vontade. Se não for, eu continuo te adorando e me alegrando da mesma maneira. Isso que Jesus nos ensinou, né? Ele foi traído pelo um dos seus discípulos, né? Mas mesmo assim não teve amargura, não teve ódio. Ele teve um dos seus discípulos que era mais próximo, que dizia que não iria negar nada. E negou 3 vezes, que foi Pedro. Mas Jesus, ele chegou lá e perdoou, né? Com todo o coração. Então, Jesus, ele tem motivos, N motivos para que a gente possa olhar para Jesus. Irmãos, se você olhando para Jesus, tendo em mente tudo isso que foi passado aqui, não tem motivo para você ficar cabisbaixo. Não existe motivo para você desacreditar da vida, como tem acontecido muitas vezes. Eu assisti um filme, irmãos, e eu vi uma frase bem interessante, que diz: você não morre por ter caído num rio. Você morre por ter permanecido no fundo dele. Ou seja, você não morre porque simplesmente você caiu num rio. Você pode nadar, você pode lutar e sair dele. Você morre se você se entregar e ficar no fundo dele. Ou seja, as provações estão acontecendo na sua vida. Pandemias, entre outros, eu conheço muitas amigas que se diz, e agora o que vai acontecer? Só dá vontade de chorar, né? Pensando no pior, ou seja, você morre porque está permanecendo com esse sentimento. Não porque chegou a você esse sentimento. Vai ter momento que a gente vai ficar triste, vai ter momento que a gente vai sentir dor, vai. Mas você não vai morrer por causa disso. Você vai morrer sim se você permanecer com esse sofrimento, permanecer com esse sentimento. Às vezes estamos passando por uma dificuldade, nós passamos com a cabeça baixa, nós passamos com a cara de choro, que para todo mundo ver que você está sofrendo, né? E quando na verdade teria que ser totalmente o contrário. Era você sofrendo aí na sua casa, era você sofrendo no seu trabalho, mas quando vê seu irmão, sorriso de orelha a orelha, mostrando, oxe, aquele cara tá passando por tudo isso, mas por que ele tá rindo? Porque não é o trabalho que mantém ele alegre, é Jesus na vida dele. Vendo até uma conferência que teve aí no Instagram com PG e JT, né, que é o vocalista do Metal Nobre, e foi bem interessante a conversa entre eles, porque, como o PG falou, né, muitas vezes nós, vamos colocar aqui como um garçom, né, um garçom, ele vai alegre para um casamento de cristãos, né, mas é o trabalho dele, ele é garçom, ele vai ter momentos que vai ter que servir a pessoas seculares, ou seja, ele vai servir bebida alcoólica, né, ele vai ter que fazer isso. Vai ser pecado? Não, não vai ser pecado. O pecado vai ser da seguinte maneira: o que vai definir se vai ser pecado ou não é o seu caráter. Quando ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer no seu trabalho para uma vida secular, ele vai chegar sendo luz ali, ou ele vai ser dominado pelas trevas que vai estar naquele lugar? É isso que vai diferenciar, né?
Não importa onde você esteja, não importa a dificuldade que você está passando. Você vai chegar à luz naquele local ou você vai mostrar que as trevas estão dominando a sua vida. É aí que está a diferença, o caráter. Então, irmãos, não importa o que você está passando. Dobre os seus joelhos no seu quarto, apresente a Deus e peça a Ele. Não queira que os outros vejam, não queira que os outros sintam pena de você. Quando na verdade você tem que ser o motivo do levantar daquele que está lhe vendo, né? Caraca, aquele cara sofreu tanto, passou por isso, por aquilo, olha só. E dá glória a Deus aí, e mostra, e faz, e aquilo. Isso me motiva cada vez mais, irmãos. Eu sempre falo com quem me conhece sabe, eu nunca chego triste ou falando algo para alguém de tristeza que eu tenha passando. Quem me conhece sabe, né? Sabe que eu nunca chego demonstrando. Eu posso sofrer sim, mas eu sofro lá no meu quarto, eu sofro lá falando para o Senhor. Lá na frente eu mostro o que Jesus, como Jesus ele cativa a minha vida, né? Eu mostro, apesar das dificuldades, eu permaneço feliz porque é Jesus que salvou a minha vida, amém? Salvou a tua também. Então, irmão, Jesus, ele nos mostrou como devemos ser, apesar das dificuldades, e seguindo esses passos que o nosso mestre mostrou, né? Nós iremos ter serenidade e iremos ter ternura nas provações. Então, para esses exemplos, o que irá nos mostrar, né? Qual o propósito dessas provações? Como iremos passar por isso, né? Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, né? Ele diz, sabendo que a provação vai produzir, sendo confirmada, vai produzir perseverança, né? Tem um propósito essas provações, né? Que propósitos são esses que as provações ela pode nos trazer, né? A dor e o sofrimento, ele quase sempre nos tiram a capacidade de perceber, né, se vai acontecer, se realmente é bom isso que está acontecendo, porque ela desvia nossas atenções, né? Não sabemos o porquê e você está passando essa provação, né? Mas você não saber o porquê não vai tornar ela inválida, ela vai estar valendo na sua vida também, né? Às vezes não sabemos a razão, mas o que importa, lembra que eu falei no começo do vídeo, Deus está monitorando todas elas, ou seja, você sabe, você pode até não saber, perdão, mas Deus sabe todas as coisas que está acontecendo, né? Isso é o que importa. Jó não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na vida dele, mas ele sabia que era Deus que estava fazendo aquilo, ele sabia que uma hora aquilo iria passar, né? Ele sabia que no devido tempo aquilo iria acabar, né? Na vida cristã, na vida do cristão tem um propósito, tudo tem um propósito definido, né? Nada acontece por acaso. Não estamos à mercê do acaso ou da história, né? Como muitos adeptos acreditam, né? Estamos à mercê de Deus e somos mordomos, temos que ser mordomos fiéis, né? E que sabendo que aquilo ali um dia vai ter um benefício em nossas vidas. Então as provações elas visam, irmãos, muitas coisas, né? Que iremos ver agora no decorrer da lição, né? Esse propósito. Ponto 1. Essa aprovação ela nos vai deixar a nossa fé sólida, uma fé aprovada, né? Nós vimos que Abraão, ele teve a fé aprovada em vários momentos na vida dele, com seu filho Isaac, com a sua mulher ali no Egito, com seu primo logo, várias coisas ali. Abraão ele teve uma fé aprovada, porque ele passou pela dificuldade, mas ele superou, ele acreditou no Senhor, e cada vez que foi sendo aprovada a sua fé, foi fortalecendo ainda mais, né? A fé aprovada, irmãos, é aquela que produz perseverança. A fé genuína, a fé genuína é resultado direto dos testes de Deus, que faz uso para provê-la, né? Essa fé, ela induz ao crente a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis, né? E se você ver, irmãos, eu sempre digo à minha esposa, conversando com ela, que quando a gente passa por esses momentos difíceis, né, ou seja, momentos dificultosos,
cada vez que iremos superar, quer dizer, quando isso acontecer, voltar, não vai mais nos abalar, né? Porque a gente soube passar por aquela anterior, então essa agora vai ser nada, porque você já está afirmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. A sua fé, nada mais vai abalar a sua fé, né? Você passando por essas provações, você vai começar a ser um apologeta, ou seja, você vai aprender a defender a sua fé, e não é ninguém mais, ou algum regime ou governo, deixa eu só ajeitar um pouco a câmera aqui, que vai poder induzir você a fazer algo que seja contrário à vontade de Deus, né? E também o seu caráter, ele vai ser aprovado, né? O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento de graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante, né? Você começa, aquele orgulho que você tinha, ele também cai. Você achar que é capaz de tudo, aquilo ali também cai. E essas coisas serão benéficas para sua vida, porque você começa a ser desconstruído aquele autoritarismo, aquilo que tornar você dono de si mesmo. Você começa a ser totalmente dependente do Senhor, né? Então, você, o homem, muitas vezes, por ser a natureza humana, né, carnal, nos torna, às vezes, soberbo, muitas vezes ciumento, né? A voz de Deus não mais faz efeito na sua vida. Mas quando você começa a passar por... Você não consegue nem ouvir mais a voz de Deus, na verdade. Mas quando você começa a passar por esses momentos difíceis, esses momentos de crise, né? É muito mais fácil a gente ouvir a voz do Senhor. É nesses momentos que a gente se aproxima de Deus. É nesses momentos que a alegria de Deus, ela começa a ser suficiente em nossas vidas, né? Então, você passando por esses pontos, você vai ser o que Paulo diz aqui, né? O que Tiago diz aqui, um cristão em nada errante, né? Isso serve, irmãos. Então, essa aprovação serve para que você seja um crente que é que nem um soldado, né? Que sabe tanto passar pela terra firme, né? Mas também sabe rastejar pela lama, né? É desse jeito a vida de um crente quando ele é provado e quando ele passa por essas provações, né? Então, há outra coisa essencial também nas provações, né? Os frutos que elas podem gerar em nossas vidas, né? Como a sabedoria, como você vai começar a pedir sabedoria a Deus para passar nessa prova, para passar nesse problema que você está passando. Você vai começar a ser paciente. Você vai agora ter paciência nas tribulações, você vai começar a aceitar com paciência muitas coisas que acontecem em sua vida, né? Você não vai mais duvidar da bondade de Deus, você vai saber aplicar, mesmo em momentos difíceis, saber que Deus ele continua misericordioso em tua vida. Você começa a entender que merece. Como é que você vai, né? Quando alguém perguntar agora como é que você vai, não importa o que você esteja passando, você vai conseguir responder melhor do que mereço, né? Você vai saber que tudo que você passa aí não é nada comparado ao que você realmente merecia, o que eu realmente merecia, né? Mas sim o que Deus tem propósito em minha vida, né? Se eu tenho algo bom na minha vida, foi porque é Deus que aparece em minha vida, não eu, né? Então, irmãos, quando também somos provados e passamos por essas provações, nós sabemos agir conforme a palavra de Deus contra o príncipe das trevas. Nós sabemos responder vou botar aqui as autoridades governamentais. Nós sabemos responder quando alguém lhe confrontar, né, as autoridades. Vou dizer assim, como é que eu posso explicar para vocês melhor? O mundo, o sistema, né? Quando o sistema do mundo mostra que você tem que seguir esse caminho ou que é isso
que é o certo a fazer, você vai olhar para você mesmo e você vai aprender a dizer não e dizer que não é assim, e você vai dizer que é Deus que rege a sua vida, que é Jesus Cristo que mostra o caminho como deve ser feito, né? Então, irmãos, essas provações, ela só pode e muitas vezes vai gerar sempre benefício em sua vida, né? Você vai saber que você serviu a Deus tanto na alegria como na dor, né? É como um casamento. Sempre juramos lá na frente do altar que iremos amar nossa esposa ou nosso marido, né? Se você é mulher, na alegria e na dor. Mas na alegria você ama, né? Mas na tristeza ou na dor você parece que esquece, né? Daquele amor, né? Por algum momento. E quando você começa a ver que o casamento não só vai ser alegria, vai ser briga, vai ser discussões, né? Vai ter momentos altos, momentos baixos, e você começa a passar por aquilo, e quando aquilo ali começa a acontecer na sua vida, você acontecer com mais vezes, você vai saber, não vai ser como se fosse nada, né? Ou seja, isso aí eu já conheço, esse filme eu já passei. Continua amando do mesmo jeito, até aumenta às vezes esse amor, porque você diz, olha, já passamos por isso e vencemos, isso aqui vai ser quase nada pra gente vencer. Então, do mesmo jeito que você está passando aí, essas provações, você agora pode estar difícil, né? Mas quando você passar, irmãos, e eu creio que você vai passar por isso, lá na frente, quando chegar algo, você vai dizer, oxe, passei por coisa pior do que essa, né? Agora, porque é Jesus Cristo que é o motivo da sua vida, da alegria da sua vida. Se Jesus, ele começar a você colocar Jesus do lado de fora da sua vida, né? For esquecendo naqueles momentos alegres ali, quando acontecer algo mal ali, para você voltar de novo ali a Jesus, correr para os pés dele, vai ser mais difícil. Jesus, ele tem que estar sempre ali, sendo um guia, sendo ele que endireita as veredas da tua vida, porque tanto vai vir o vento, né? Vai vir a chuva, vai balançar a extremidade da tua casa, mas ela permanecerá de pé, passando por tudo isso, né? Não importa, você vai sair com uma coisa boa dessa provação que você está passando, né? Então, concluindo, irmãos, essa lição, as provações, tudo que vem acontecendo está no controle de Deus. E tenha certeza que Deus ele está usando isso para imprimir a melhor versão da sua vida, o melhor da sua vida, ou seja, a melhor versão de servo de Deus, né? Então, essas provas, você irá ser aprovado se você estiver na rocha que é Jesus e se alegrar, né? E mostrar para Deus que você serve a Ele tanto na alegria como na tristeza. Então Deus ele vai usar todas essas provações para que um dia você receba todas as marcas que Ele deixou na promessa do seu povo, né? De um dia estarmos com Ele e só ali sim haverá só alegria, né? E Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima e a tristeza não mais reinará naquele lugar e não vai haver lugar para aprovação, né? Então, enquanto você estiver aqui, se você ser provado, lembre-se que você está com a oportunidade de mostrar sua fé para Deus e que essa fé, ela sendo provada, ela vai gerar muitos benefícios na tua vida. Amém? A sua fé será aprovada cada vez mais e o seu caráter também, né? Quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus, né? Até a próxima. E lembre-se de baixar o Google Meet aí e vá aprendendo aí, usando aí. Nós vamos estar sempre num grupo aí ensinando para que a gente possa fazer uma videoaula, né? Ao vivo ali, para a gente interagir com vocês. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida.